Glórias a Deus. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Glória a Deus. Shalom a todos, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Shalom, shalom, shalom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que palavra tremenda, né? Glória a Deus. Você já vai entrando, já vai compartilhando esta live, convidando outras pessoas para tomarem parte neste momento. Deixa eu colocar o óculos para ver quem está por aqui. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Oh, aleluia! Ouvindo a pastora Jacira ministrar, lembrei-me muito do texto, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos nos desembaraçar de todo peso e do pecado. Veja que nem todo peso é pecado e nem todo pecado pesa. Muitas vezes o pecado está tão incorporado à nossa vida que ele já nem pesa mais. E muitas vezes existem coisas que atrapalham a nossa caminhada que não necessariamente se constituem um pecado, mas que atrapalham a nossa jornada. Devemos nos livrar de ambos. Devemos nos livrar das coisas que nos afastam de Deus, que nos impedem de usufruir da bondade, da fidelidade, da soberania, do centro da vontade de Deus, quer sejam estas coisas pecado ou não. Muitas vezes, para nos livrar, para alcançarmos aquilo que o Senhor nos chama a realizar, nós precisamos nos desvencilhar de coisas, de situações, de pessoas que não contribuem com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí entra o texto, né? Desembaraçando-nos de todo o peso. E hoje, a palavra do Espírito de Deus, para mim e para você, foi justamente essa. Livre-se daquilo que te atrapalha. Livre-se daquilo que te impede de entrar pela porta estreita e entre por ela. Nem que você tenha que entrar colocando um pé sobre o outro, nem que você tenha que murchar a barriga, nem que você tenha que entrar de lado, mas não perca esta oportunidade. A palavra de Deus diz que como escaparemos nós se negligenciarmos tão poderosa salvação? Aquilo que Deus tem para nós é precioso demais. Os planos e os projetos de Deus para a nossa vida são preciosos demais, para que nós abramos mão dele em função de algo temporal. Solta esta bicicleta. Aquilo que pode trazer um prazer momentâneo, mas que também pode ser para você a sentença de morte e de destruição na sua vida. Quantas vezes nos apegamos a coisas que nos dão um prazer momentâneo? Quantas vezes nós nos agarramos a coisas que nos trazem uma alegria momentânea? Mas o fim dessas coisas nos levam à morte e à destruição. Irmãos, é tempo de nós nos liberarmos de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor e vivermos intensamente os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, vamos entregar tudo a Ele, vamos orar. Pai, nós te louvamos por este momento glorioso, nós te louvamos por esta palavra tremenda, nós te louvamos por tudo que tu trouxestes ao nosso coração, através da instrumentalidade da tua serva. Nós te louvamos, ó Deus, pelos louvores entoados através do teu servo, pastor Luiz. Nós te louvamos, ó Deus, por este casal. Nós te agradecemos por eles se disporem a ser instrumentos nas tuas mãos para abençoar a nossa vida. E, ó Deus, obrigado pelas orações, pela intercessão, pelo clamor, pelas nossas vidas. Nós dizemos amém. Eu digo amém às orações feitas por mim, eu digo amém às orações feitas pelo pastor Luiz, eu digo amém às orações feitas pelos demais irmãos, eu digo amém às orações feitas pela Luellen, Senhor, e declaramos sobre esta criança que venha plena restauração, que venha cura, que venha transformação na vida dela. E agora, Senhor, quando nós mais uma vez continuamos diante de Ti,
recebendo da tua parte, bebendo das tuas fontes, comendo da tua mesa, que os reservatórios do céu permaneçam abertos sobre nós, que desçam sobre o teu povo, aonde quer que estejam nesta hora, Senhor, na sua casa, no seu trabalho, Senhor, dentro de um carro, que desçam, Senhor, as mais copiosas bênçãos, que a tua unção que permanece sobre nós, a unção que forma a identidade, venha sobre cada um de nós, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Tudo é dele, tudo volta para ele, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Faça deste hino a sua oração ao Senhor, a sua dedicação ao Senhor. Eu coloco tudo aos teus pés, eu entrego tudo a ti, tudo é teu. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo é teu, tudo vem de ti, para ti retorna. Consagramos a nossa vida a ti neste dia. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei,
Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia, aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és soberano. Tu és exaltado. Nós te adoramos. Vamos cantar a Ele declarando a sua soberania. Vamos declarar a sua soberania sobre nós, sobre as nações, sobre nossa casa, sobre nossa família. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Não há Deus como Tu. Tu és o nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aleluia. Oh, Tu és soberano. Tu és soberano. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia. Oh, eu te adoro, amado meu, Senhor da minha vida. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Oh, Tu és tremendo, Senhor, apesar desta glória que tens. Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Oh, Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Oh, você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão, onde você está? Você pode dizer a Ele, glória ao Teu nome, Senhor. Tu és soberano, Tu te assentas no alto e sublime trono, Tu és o Senhor de toda glória, Tu és o Deus de toda majestade, de toda soberania, e apesar de toda a glória que Tu tens, Tu te importas comigo. Tu conheces cada uma das minhas necessidades, Tu me conheces pelo nome,
Tu sabes exatamente onde eu estou, o que eu preciso. E sobre a minha vida, Tu vens com graça, Tu vens com misericórdia, Tu vens com bondade, Tu vens com fidelidade. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é uma espada afiada, capaz de separar a alma de espírito e junta de medula. Obrigado, Senhor, porque esta palavra, que é espada, é também alimento para a nossa alma. E nesta hora, quando nós tomamos mais uma porção desta palavra, que ela venha como água descedentando a nossa sede, que ela venha como o pão vivo que desceu do céu e traga força, vigor, entendimento, revelação e luz sobre a nossa vida. E que, alimentados pela Tua palavra, instruídos pela Tua palavra, possamos nos posicionar no Teu reino, para saquear o inferno e povoar o céu, sabendo quem somos, de onde viemos e para onde estamos caminhando, Senhor. E olhando firmemente para Jesus, sejamos transfigurados dia após dia pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, até que nos pareçamos mais e mais com a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Quebra as cadeias da nossa alma, rompe os grilhões que nos impedem de viver o 100% da Tua vontade, Senhor. Cura as feridas da nossa alma, Senhor. Remove, Senhor, os empecilhos para que as Tuas promessas se cumpram nas nossas vidas. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amados, ontem eu iria ministrar sobre Apocalipse capítulo 5, mas eu fui desafiado pelo Patrick a trazer uma palavra sobre a Reforma Protestante. Terminei pregando sobre a Reforma Protestante e falei simplesmente sobre as 5 solas, né? E não entrei no texto de Apocalipse, mas falei a respeito desta igreja. A igreja que foi profetizada no Antigo Testamento, a igreja que nasceu da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a igreja que foi revestida de autoridade para ser testemunha de Jesus Cristo na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos ali no templo e veio do céu um ruído como que um vento impetuoso encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas e ali houve uma grande colheita de almas para o Senhor. 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo e desde então esta igreja não para de crescer. Esta igreja, mesmo tendo passado por momentos de trevas, mesmo tendo passado por momentos de esfriamento, mesmo tendo se desviado muitas vezes do centro da vontade de Deus para ela, há uma marca na igreja. A marca principal da igreja é que ela tem dono. A marca principal da igreja é que ela não é uma invenção humana. A marca principal da igreja é que ela não é uma ideia de homens. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. É minha igreja. E esta igreja, que mesmo nos momentos mais difíceis, mostrou que dentro dela sempre carregou um testemunho vivo de Jesus de Nazaré. Sempre teve no meio dela homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. E porque a chama esteve acesa, assim como uma brasinha que está ali naquele fogo a lenha, é o suficiente para quando alguém chega e sopra, a lenha pegue outra vez, o fogaréu levante. Esta igreja, em momentos em que ela tinha apenas uma brasinha, o Espírito sopra. E quando o Espírito sopra, volta o fogo outra vez. Foi o que aconteceu no século XVI, 1517, quando o Espírito soprou. E na Reforma Protestante, a igreja acendeu outra vez. E de tempos em tempos, este Espírito tem soprado o fôlego de vida no meio da igreja e há um mover outra vez. Há um derramar. A este sopro nós chamamos de avivamento. E nós temos orado e clamado e pedido: sopra outra vez. Sopra outra vez no nosso meio, Senhor. Há brasas vivas no meio desta igreja que precisam incendiar tudo que está à sua volta. Mas a brasa sozinha não pode fazer. Ela precisa do vento do Teu Espírito. Sopra o Teu Espírito no nosso meio. Faz arder outra vez, Senhor. E como é glorioso saber, irmãos, que toda a história da humanidade, que toda a história da criação e que toda a história da igreja, a caneta que escreve essa história, não está nas mãos do acaso. Não está nas mãos de Satanás, não está nas mãos dos homens, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos antecipar o destino da igreja, nós podemos olhar para o futuro e saber como é que esta igreja vai terminar. Nós sabemos que esta igreja é vencedora, nós sabemos que esta igreja está destinada a se assentar à direita do trono.
Nós sabemos que esta igreja está destinada a reinar com Cristo. Que glória! É por isso que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Pois entramos em uma batalha e já sabemos o final dela. Entramos numa corrida e já sabemos quem vai vencer. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Você é mais do que vencedor. Porque você faz parte da igreja vencedora. Você está do lado vencedor. Glória a Deus. O Senhor é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. E hoje eu vou compartilhar com vocês e vamos conversar um pouco sobre um dos textos de Apocalipse que eu mais amo. Se eu pudesse dizer, este é o capítulo de Apocalipse que eu mais amo. É o que mais mexe comigo. É o que mais faz vibrar o meu coração. Porque aqui eu posso enxergar a autoridade do Cordeiro, o Deus da história. O Deus da história, o Senhor da história é o Deus Todo-Poderoso. Toda a história começa com Deus. Está sob o controle de Deus e termina segundo a sua vontade soberana. Vou dizer outra vez, toda a história começa com Deus, está sob o seu controle e termina segundo a sua vontade soberana. Ele é o Deus da história. Aleluia! Apocalipse capítulo 5. Vamos falar sobre este Deus que tem a história nas suas mãos. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, até mesmo os momentos difíceis, até mesmo os momentos dolorosos, até mesmo os momentos estão debaixo do controle de Deus? Com certeza. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você isolar os acontecimentos, eles não têm muito sentido de ser. Mas quando você pega todos eles e coloca juntos, é por isso que Paulo diz, todas as coisas juntamente coopera. Se você isola, não tem sentido. Mas quando você coloca todas as coisas juntas, você vai descobrir que uma depende da outra. E é nesse emaranhado de coisas que o Deus da história vai escrevendo um caminho de vitória. Vai escrevendo um caminho de glória. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos tocar em alguns pontos e trazer algumas informações sobre estes pontos. Diz assim: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostravam-se e adoravam. Glória a Deus. Que cenário espetacular, não?
Que cenário espetacular. Qual é o objetivo de estarmos trazendo esses ensinos? É que você, primeiro, que você saiba qual é o destino da igreja. Segundo, que você se familiarize com a atmosfera do céu. Que você traga para dentro de você a imagem deste ambiente onde viveremos a eternidade, onde passaremos a eternidade, onde estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, a primeira coisa é, tire o medo do livro de Apocalipse. Ele é o livro que mostra a vitória da igreja, a vitória do Cordeiro. Outra coisa, familiarize-se com a atmosfera do céu, pois eu e você estaremos juntamente com estes remidos, adorando ao Cordeiro para sempre. Glória a Deus. Mas há algumas coisas que eu queria ressaltar dentro destes 14 versículos. O primeiro está no versículo 1. Deus tem um propósito para a história. Versículo 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Algumas coisas que nós precisamos entender a respeito deste livro. Algumas teorias a respeito do significado deste livro. A primeira coisa que eu queria mostrar para você este livro é como uma escritura. Isso é uma linguagem que nos dias de João era muito comum. Havia uma escritura de transação. Digamos que eu comprei de alguém uma propriedade, eu comprei uma fazenda de alguém. Redigia-se uma escritura de compra desta propriedade. Esta escritura era levada aos anciãos da cidade, que ficava às portas da cidade, e ali ela era selada. Ela era selada. E esse selo não podia ser rompido. Esse selo, essa escritura selada precisava ser guardada. Porque essa escritura era a minha garantia de que o José me vendeu aquela propriedade. Digamos que ele me vendeu para me entregar daqui a 1 ano. Ele me vendeu e ele vai me entregar daqui a 1 ano. Chegado o tempo em que ele tem que me entregar esta propriedade, eu chegaria até ele e diria, vim pegar aquilo que me é de direito. Se essa pessoa, se o José, digamos que eu comprei essa fazenda, essa propriedade do José, o José negava-se a entregar-me a propriedade pela qual eu paguei e eu sou o legítimo dono. Ele não quer entregar a propriedade, ele nega que seja minha. O que é que eu ia fazer? Eu pegava essa escritura selada, levava até o ancião da cidade, e o ancião, na frente do José, na minha frente, quebrava o selo. Primeiro ele tinha que se certificar de que aquele selo não estava violado. Ao quebrar o selo, ele lia as cláusulas do contrato que estava dentro daquela escritura, se realmente eu tinha direito. E pela força do selo quebrado e da escritura aberta, o José era obrigado a me entregar aquilo que era meu por direito. Pois bem, Deus criou todas as coisas. Deus é o legítimo dono de todas as coisas. Ele colocou todas as coisas debaixo da autoridade do homem. O Salmo 8 diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Quando vejo os teus céus, obras das tuas mãos, eu me pergunto, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que dele te compadeças? Contanto, um pouco menor do que Elohim o fizeste, de honra e de glória o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e tudo colocaste debaixo dos seus pés. Em Gênesis, quando Deus vai formar o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tem a ele domínio. Deus deu autoridade ao homem. Deus entregou a criação ao homem. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade deste homem para que o homem governasse esta criação por um período de tempo. Por um período de tempo. Um dia, tudo deveria ser devolvido às mãos do Criador. Pois bem, o homem comete alta traição contra Deus e diz o salmista que ele passou a coroa para a cabeça do adversário. Quando o homem peca, ele quebra sua aliança com Deus e ele entra em aliança com Satanás. E Satanás se torna o Deus deste século. Satanás se torna o príncipe deste mundo. Jesus, quando está sendo tentado por ele ali no deserto, a Bíblia diz que ele faz uma proposta a Jesus e ele diz, olha, os reinos deste mundo são meus e eu te darei. São meus porque me foram dados. Peraí, quem deu a ele? Não foi Deus. Deus não deu a Satanás os reinos deste mundo. Deus deu ao homem a autoridade. Quem passou essa autoridade para o inimigo? O homem ao pecar.
E Jesus não nega que seja de Satanás. Jesus não nega. Por isso que Jesus chama ele de príncipe. O que é um príncipe? Alguém que tem autoridade. Paulo chama ele de Deus deste século. Quando Jesus chega diante de um demônio, o demônio o reconhece e diz: o que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Por que vieste nos importunar antes do tempo? Satanás sabe que há um tempo em que o arrendamento que Deus deu ao homem sobre a terra irá se encerrar. E neste tempo em que o homem devolveria a terra para o inimigo, para Deus, que é o seu legítimo dono, Satanás será obrigado a devolver esta terra que ele adquiriu a autoridade. Ele devolverá, ele terá que devolver. Pois bem, mas ele é ladrão. Ele é mentiroso e pai da mentira. Você acha que ele vai querer entregar de maneira fácil? Claro que não. Ele vai fazer tudo para não entregar. Mas qual é a grande surpresa? Há uma escritura no céu. Há um documento no céu, selado com 7 selos, que garante que a terra foi arrendada aos filhos dos homens. E preste atenção a isso. Você vai ver algumas coisas aqui que vai trazer luz a este cenário celestial. Por isso que eu amo tanto este capítulo 5 de Apocalipse. Olha só, Deus arrendou esta terra aos filhos dos homens. Agora, essa escritura que com certeza está mostrando todos esses acontecimentos e trazendo, não sei o que está escrito lá, mas está selado e guardado para o momento. O que vai acontecer? Quando chegar a hora de devolver, quando chegar a hora de tomar a autoridade sobre a terra, Satanás vai resistir e entregar. Quem é digno de abrir? Quem pode quebrar os selos, abrir este livro, abrir este rolo e obrigar o inimigo a entregar ao legítimo dono aquilo que é seu, aquilo que lhe é de direito? O cordeiro que foi morto. O cordeiro que foi morto e representa o homem, o cordeiro que tomou a forma de homem, pois foi o homem que passou esta autoridade para o adversário. Um homem veio à terra sem ter nenhuma aliança com Satanás, e como homem venceu a Satanás, e por vencer a Satanás, ele adquiriu o direito de levantar a escritura e de obrigar a Satanás a devolver aquilo que pertence a Elohim, o Deus Criador. Que glória, não? Este selo quebrado é forçando Satanás a devolver ao Deus Todo-Poderoso tudo o que pertence a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a primeira compreensão deste texto, desta experiência do céu. Aqui já está o resumo de todo este acontecimento, mas vamos a ele. Algumas coisas que vale salientar. A humanidade não caminha para o ocaso. Primeira coisa que eu tenho que ter consciência, a humanidade não caminha para o ocaso, para o nada, muito menos a igreja de Jesus Cristo. Outra verdade que este texto e que esta experiência me mostra é que o mal não prevalecerá. O mal não sairá ganhando. Deus tem em sua mão direita o livro onde está registrado todas as coisas, a escritura de propriedade de todas as coisas e os planos eternos que ele realizará sobre a terra dos homens. Está nas mãos direitas daquele que está sentado no trono, a garantia da vitória da igreja. Aleluia! Uma escritura, um documento selado no céu, que garante a autoridade legítima do Deus Todo-Poderoso sobre toda a criação. Esta escritura também é um livro de decretos, onde estão as ordens de Deus, onde estão os acontecimentos que Deus estabeleceu para os últimos dias. Tudo o que o Senhor, por sua soberania, determinou para o mundo está neste livro selado. Tudo o que Deus determinou para acontecer nos últimos dias está neste livro selado. Ele conhece, ele controla, ele dirige todas as coisas para a consumação final. Ele é soberano. Por isso que eu quis começar cantando: Tu és soberano. Ele é soberano. Ele tem todas as coisas. Toda a história está nas mãos de Deus. O que é que isso produz em mim? O que é que isso produz em você? Segurança.
segurança. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus está no trono e dele não se ausenta. Aleluia. Agora vamos destacar alguns pontos aqui. Primeiro, o livro, ou a escritura, eu vou chamar de livro, está selado com 7 selos. 7 selos. 7 é o número de Deus, 7 é o número da perfeição, 7 é o número da plenitude. Abrir o livro e desatar os seus selos significa tomar a autoridade da história das mãos do inimigo e levar a cabo os planos que estão escritos neste livro. Quebrar os selos, abrir os selos significa exercer a autoridade. Quando a Bíblia fala de romper os selos, está falando de tomar a autoridade. Guarde isso, porque você vai precisar para compreender todos os outros capítulos da Bíblia. Quebrar um selo significa exercer a autoridade. Quebrou outro selo, exerceu a autoridade. E cada selo significa uma área. Cada selo fala de uma autoridade sobre um âmbito, sobre uma área. No versículo 3, vai dizer que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado digno de quebrar este selo. Ninguém foi achado digno. E o que é que vai acontecer com João? Ele chora muito, diz o versículo 4. E o que é que isso me revela? O que é que isso me mostra? O que é que isso traz para nós? A crise de João, de choro, diante da impotência humana. Mostra a crise de toda a humanidade. Ninguém é digno de abrir o livro, porque para tal um preço precisa ser pago. Ninguém é digno de abrir este livro. Ninguém é digno de tomar de volta a autoridade da criação. Ninguém é digno de redimir. O que é redenção? Redenção é tomar de volta aquilo que foi tirado. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, por causa do preço que precisa ser pago para que esta autoridade seja exercida. Não há ninguém. Não há Moisés, não há Elias, não há apóstolos, não há homens, não há anjos, não há ninguém. A Bíblia fecha aqui, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Por quê? Por causa do preço que precisa ser pago para ter a autoridade de tomar das mãos direitas daquele que está sentado no trono o livro e desatar os 7 selos. Mas vem um consolo. Vem um consolo para todos nós. Aleluia. Posso ouvir um amém nesta igreja? Há um consolo. No versículo 5 diz assim: todavia um dos anciãos me disse, não chores. Não chores. Não chores. Por que não chores? Não chores por quê? Olha o que é que ele vai dizer. Porque olha, veja. Não chores, João. João precisa ter essa compreensão de que ninguém é digno de abrir o livro, esta escritura, e obrigar Satanás a devolver tudo que ele contaminou pela sua maldade e pelo seu pecado. Ninguém. Mas aí ele vai dizer, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só há um que é digno. Só há um que pode tomar o livro das mãos daquele que está sentado sobre o trono e de quebrar os seus selos e de abrir e de tomar de volta a autoridade sobre todas as coisas. Só há um no céu, na terra e debaixo da terra. Só há um, o leão da tribo de Judá. Por que ele é digno? Porque ele venceu. Aleluia! O livro está nas mãos de Jesus. Ele venceu para abrir. Ele venceu para abrir. Guarde isso. Ele venceu para abrir. Ele é o leão de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele vem de uma linhagem real. É isso que o texto vai dizer aqui. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele enfrentou Satanás cara a cara como homem e venceu. Aleluia! O Cordeiro.
O cordeiro que tem autoridade. E quando a Bíblia mostra Jesus como cordeiro, fala da sua encarnação, fala da sua entrega na cruz do Calvário. O cordeiro era um animal de sacrifício. O cordeiro fala da morte expiatória, vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O cordeiro era um animal que assumia o lugar do homem no seu pecado para trazer justificação para este homem. Jesus aqui é apresentado como o cordeiro que venceu para tomar autoridade sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é digno porque ele venceu. Não é porque ele é Deus, é porque ele venceu. Aleluia! E João vê a sua marca. Há uma marca que revela por que ele é digno. Olha o que é que ele vai dizer. Olha o que é que ele vai dizer. No versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. Agora olha a marca que João vê desse cordeiro, como havendo sido morto. Esta é a marca. Um cordeiro, mas não é um cordeiro qualquer. É um cordeiro como havendo sido morto. Aqui está a marca de autoridade. Aqui está a marca que revela que ele tem autoridade para tomar das mãos direitas de Yahvé a escritura de todas as coisas e obrigar Satanás a devolver tudo aquilo que tomou pela aliança que fez com o homem. Algumas coisas interessantes. Este cordeiro está em pé. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes em pé. Fala da sua ação, fala do seu poder. Ele está pronto para agir, ele está em pé, ele não está deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, ele está em pé, ele está no meio do trono. Isso fala de um lugar de autoridade. Trono é lugar de autoridade. Ele está em pé em um lugar de autoridade. E algumas coisas interessantes deste cordeiro. Olha o que é que ele vai dizer. Um cordeiro em pé, no meio do trono, lugar de autoridade, como havendo sido morto, marca do preço que ele pagou. E ele tinha, primeiro, 7 chifres. 7 chifres fala da sua onipotência. 7, a plenitude. Chifre fala de autoridade. Chifre fala de poder. E ele vai dizer que ele tinha 7 chifres. Ele é onipotente. Outra marca que ele vê, ele tem 7 olhos. Olhos fala de visão. 7 fala da plenitude. Ele tem 7 olhos. Ele é onisciente. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele enxerga todas as coisas, nada está fora do seu olhar. E ele vai dizer, ele tinha os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a face da terra. Ele é onipresente. Repetindo, ele tem 7 chifres falando da sua onipotência, ele tem 7 olhos falando da sua onisciência, ele tem 7 espíritos falando da sua onipresença. Glória! O cordeiro que tem a marca que lhe dá autoridade para vencer, para tomar a autoridade sobre toda a criação. Ele tinha a marca. Esse cordeiro havia sido morto. Glória! O cordeiro é adorado no céu. O cordeiro é adorado. Do versículo 8 até o versículo 14 há um drama. Há como que uma grande ópera. Há como que um grande cenário de adoração. É como se fosse um grande jogral que vai aparecer aqui. É como se fosse uma grande peça teatral, musical. É um grande musical. Aleluia! É um grande musical que vai acontecer. A partir do versículo 8, ele é adorado. Do versículo 5 até o versículo 7, fala que ele é adorado por quem ele é. Ele é adorado por quem ele é. Quem é esse cordeiro? Ele é o leão de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é o cordeiro que foi morto. Ele é adorado por onde ele está. No versículo 6 diz que ele está no trono, o lugar de maior autoridade.
Ele é adorado pelo que ele fez. No versículo 9 e no versículo 10 diz assim: cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, digno és de tomar o livro. Digno és de tomar o livro. Por quê? Pelo que ele fez. Toda adoração volta-se para ele pelo que ele fez. Por que ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos? Porque fostes morto. Glória! O que dá autoridade a Jesus, o Cordeiro, de tomar o livro e desatar os selos e obrigar Satanás a devolver tudo? Porque tu fostes morto. Porque tu fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, a redenção. O Calvário, Jesus, te autoriza. O Calvário te dá legitimidade para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A tua morte na cruz, Jesus, te coloca em posição de autoridade para enfrentar Satanás e dizer: devolve a terra, devolve a criação, devolve os homens, devolve. Tu és digno de fazer isso, Jesus. Tu és digno de enfrentar Satanás, Jesus. Tu és digno de tomar a escritura nas mãos, Jesus. Tu és digno de desatar os selos, Jesus. Porque tu fostes morto. E no versículo 10 diz: e para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, por causa da tua obra. Por causa da tua obra, é por isso que eu digo e repito: sem cruz não há nada. Sem a oferta da cruz, a Bíblia não tem sentido de nada. É apenas mais um livro religioso. O que faz a diferença e coloca Jesus nesta posição de tanta autoridade? A sua morte na cruz do Calvário. Tu és digno porque fostes morto. Tu podes abrir o livro porque tu fostes morto. Tu podes romper os selos porque tu fostes morto. Tu tens autoridade legítima, és digno. Essa dignidade fala de uma autoridade legítima. E o que legitima a autoridade de Jesus? Sua morte na cruz do Calvário. És digno porque fostes morto. Ele é adorado por aquilo que ele tem. Aleluia! Adoração de todo o universo. Glória! Versículo 11 até o versículo 14. Um cântico de adoração lhe é cantado. Um cântico de adoração lhe é cantado. Ele é adorado. Aleluia! Olha o que é que vai dizer as Escrituras. Versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e de todos os anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Quando a morte de Jesus é proclamada no céu, quando a morte de Jesus é anunciada no céu, todo o céu se reúne em um grande cântico de adoração, em um grande louvor a Ele, em uma grande exaltação a Ele, em um grande coral a Ele, todos os céus, proclamando com grande voz, aleluia, proclamando com grande voz, o céu inteiro se reúne, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro. Que Cordeiro? Que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Amados, queridos e preciosos irmãos, nós como igreja do Senhor, não temos ainda a dimensão do significado da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz não apenas perdoa os meus pecados. A morte de Jesus na cruz do Calvário o coloca na maior posição de autoridade que existe no universo. Toda adoração que é prestada a Jesus Cristo na glória, toda adoração que é prestada a Jesus Cristo no céu,
ela envolve a morte de Jesus na cruz. Digno é o Cordeiro que foi morto. É por isso que até hoje ele guarda nas suas mãos e no seu lado as marcas da cruz, bem como nos seus pés. São estas marcas, apresentadas na eternidade, que dão a ele toda a dignidade, toda a autoridade. Glória! Digno é o Cordeiro. Vamos adorar. O céu se enche de adoração. Os seres começam a adorar. O céu se reúne num grande culto de adoração ao Cordeiro que foi morto. Ao Cordeiro que foi morto. Ao Cordeiro que foi morto. Nós nunca podemos esquecer a cruz. Nós nunca podemos deixar de cantar a vitória da cruz. Nós nunca poderemos deixar de proclamar a vitória da cruz. Sim, iremos dizer que ele é o leão da tribo de Judá. Mas vocês percebem que quando a adoração se volta para ele, o que mais se ressalta no céu é o fato dele ser o Cordeiro que foi morto, o que lhe dá autoridade, o que legitima a sua autoridade. Aleluia! Versículo 12. Proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder. Por que ele é digno de receber poder? Porque ele foi morto. E riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. O preço. Oh, aleluia! Ele é digno de tudo isso. O Cordeiro Santo é digno de tudo isso. É digno de riqueza, é digno de poder, é digno de sabedoria, é digno de força, é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. Por quê? Porque ele foi morto. Porque ele suportou a cruz. Porque ele obedeceu até a cruz. Porque ele não tomou em conta o ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por que que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome? Por causa da cruz. Por que que ele é adorado no céu? Por causa da cruz. Por que que ele é digno de enfrentar Satanás cara a cara e dizer devolve? Por causa da cruz. Por que que ele é digno de receber sabedoria, glória, riqueza, poder, louvor, adoração? Por causa da cruz. É por isso que Paulo diz, se eu tiver que me gloriar, eu me gloriarei na cruz de Cristo. A morte dele, que coisa tremenda, irmãos. A minha oração a Deus é que o Espírito Santo rasgue o véu do nosso entendimento e que nós tenhamos uma revelação mais profunda acerca do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh, glória! Versículo 13, então ouvi. Imagina essa cena no céu. É um grande coral, é um grande jogral, é um grande musical. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra. Olha só, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Tudo. Agora, antes era só o céu, antes era só os anjos, antes era só os seres celestiais, mas agora une-se a terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, para dizer ao que está sentado sobre o trono, Yahvé, e ao Cordeiro que foi morto. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o poder para sempre. Uau! Agora já não é mais só o céu, agora junta-se a terra neste cântico ao Cordeiro. E olha o que é que vai dizer: e os 4 seres viventes diziam amém. E os anciãos prostravam-se e adoravam. Os 4 seres viventes, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos se unem para testemunhar que o Cordeiro é digno. Os 4 evangelhos se unem para testemunhar que o Cordeiro é digno de receber toda a autoridade. Ele pode
tomar das mãos do que está sentado no trono o rolo de escritura da terra, quebrar os selos e enfrentar agora Satanás, etapa por etapa, para tomar de volta todas as coisas. Os 4 evangelhos confirmam a vitória do Cordeiro. Os 4 evangelhos convergem na vitória do Cordeiro. E que coisa linda! Os 24 anciãos prostram-se. Os 24 anciãos falam da igreja. A igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Os patriarcas, Israel e a igreja prostram-se diante do Cordeiro e diz: ele é digno. Que coisa! Os céus dizem: ele é digno. Os anjos dizem: ele é digno. Os seres celestiais dizem: ele é digno. O ancião de dias diz: ele é digno. A terra, debaixo da terra, o mar, tudo que neles há dizem: ele é digno. Os 4 seres viventes representando os 4 evangelhos diz: ele é digno. Os 24 anciãos representando Israel e a igreja se prostram e dizem: ele é digno. Há uma convergência universal dizendo: ele é digno. Digno de quê? Digno de tomar a escritura. Digno de tomar o livro. Digno de desatar os seus selos. Digno de tomar de volta das mãos de Satanás tudo aquilo que pelo pecado ele tomou do homem. Ele é digno. Por que ele é digno? Porque ele foi morto. Ele pagou o preço. Ele é o legítimo. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade legítima. Ele não usurpou este direito. Ele não tomou para si este direito. Ele o adquiriu pelo preço da sua própria morte na cruz do Calvário. Ele é digno. Aleluia! Amada igreja do Senhor, olhe para a cruz. Olhe para o trono e veja essa conexão entre o trono e a cruz. Não existe trono sem cruz. Ele está no trono porque suportou a cruz. E são as marcas da cruz que lhe dão legitimidade para enfrentar o inimigo. O sentido deste musical celestial, do capítulo 5 de Apocalipse, é: o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E os que o seguem jamais passarão despercebidos ao seu amor e ao seu cuidado. Que coisa! Aqui está o cenário para que nós entrarmos a partir do versículo 6 no rompimento destes selos. Guarde isso dentro de você. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é a autoridade máxima sobre a igreja, Ele é o soberano da igreja, Ele é o noivo da igreja, Ele é o leão de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Todo-Poderoso. Mas o que lhe dá a autoridade para tomar de volta todas as coisas é que Ele é o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo. E tem as marcas da sua morte, as marcas da sua entrega, as marcas do seu amor incondicional por mim e por você, e por todo o projeto do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, e por isso ele tem esta autoridade. Digno és de tomar o livro e desatar os seus selos, porque tu fostes morto. Porque tu fostes morto. Jesus, nós nos unimos em adoração ao teu nome. Sim, assim como os seres celestiais, assim como os seres espirituais, assim como os 24 anciãos que nos representam diante do trono, assim como os 4 seres viventes que representam o Evangelho na sua plenitude, assim como os seres que nós não conseguimos sequer descrever, se levantam no céu para dizer: o Cordeiro que foi morto é digno de tomar o livro e desatar os seus selos. Nós, a igreja militante nesta geração, também levantamos a nossa voz para dizer:
Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus, porque tu fostes morto. Tu pagastes o preço, Jesus. Tu suportastes a cruz. Tu suportastes a ignomínia. Tu não tomastes para si, não levastes em conta o fato de seres Deus. Abristes mão dos atributos da tua divindade. Tomastes a nossa condição nesta terra. Enfrentastes Satanás cara a cara e o vencestes e pagastes o preço da redenção de toda a humanidade com o teu sangue. E carregas em ti mesmo as marcas desta oferta. Tu és digno, Jesus. Tu és digno. Tu tens a autoridade legítima para tomar das mãos do ancião de dias o livro selado com 7 selos e quebrar um a um destes selos até que tudo se cumpra, até que todos os planos e projetos do Eterno se cumpram e o inimigo seja obrigado a devolver, pela força dos selos quebrados, a devolver para o legítimo dono, o Criador, todas as coisas que pela trapaça do pecado ele roubou do homem. Louvamos o teu nome, Jesus. Exaltamos o teu nome, Jesus. Grande e poderoso Cordeiro. Que maravilha saber que nós somos os frutos, nós somos o resultado desta tua oferta na cruz do Calvário. Abre os olhos do nosso entendimento. Rasga o véu. Tira, Senhor, toda a cegueira para que nós entendamos a profundidade da tua oferta na cruz do Calvário. E vivamos esta realidade, Jesus. Esta é a minha oração. Pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto. Amados irmãos, a minha oração a Deus é que você deixe que o seu coração se incendeie desta realidade, de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é muito mais do que aquilo que nós temos pensado, é muito mais do que aquilo que a nossa mente consegue ainda compreender, vai muito mais além. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário o coloca na maior posição de autoridade que existe em todo o universo. E que segurança saber que eu e você fazemos parte daqueles que foram comprados por este sacrifício. E somos chamados para reinar juntamente com Ele. O que é reinar com Ele na terra? Como é que a igreja reina com Ele na terra? Fazendo valer o sacrifício do Calvário. Fazendo valer a cruz. Fazendo valer aquilo que Ele pagou como preço pela minha vida, pela sua vida. Aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás e que o colocou nesta posição de autoridade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Para todo o sempre. Para todo o sempre. Amém. Amém. Uma porção de cada vez. Na próxima semana estudaremos o capítulo 6 de Apocalipse, capítulo por capítulo, ressaltando as verdades que as Escrituras trazem. Mas nesta hora nós vamos trazer a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Estão aí na sua tela os dados da conta da igreja, onde você pode trazer as suas ofertas ao Senhor. E que o Senhor multiplique nas suas mãos, que o Senhor faça prosperar aquilo que Ele fez chegar até você, que você compreenda que Ele é o provedor, Ele é o sustentador, é Ele que nos dá. Nós não trazemos dízimos e ofertas para fazer barganhas, mas para compreender, ou como um resultado da compreensão de que tudo aquilo que nós temos vem das mãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para que haja fartura. Eu oro, Senhor, para que haja abundância. Eu oro, Senhor, para que haja prosperidade. Eu oro, Senhor, para que os reservatórios do céu se abram sobre a vida de cada um, Senhor. E mesmo neste período de lockdown, que, ó Deus, as portas sejam abertas e que nada falte na mesa, na casa, na vida do teu povo, Senhor. Que a tua bênção que enriquece e que não causa danos seja manifesta de maneira plena e absoluta na vida do teu povo, Senhor.
Faz prosperar o trabalho do teu povo. Aquele que precisa de uma porta de emprego, aquele que precisa, Senhor, de uma provisão específica. Ó Deus, que os céus se movam e venha sobre a vida destes amados. E nós seremos zelosos e daremos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te enriqueça, que o Senhor te guarde e que você viva dia após dia debaixo da mão poderosa deste Deus tremendo. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos amados, todo o cuidado, todo o zelo, todas as orações. Dizer-vos que estou na reta final do meu isolamento, né? Já completando os 10 dias, logo falta ainda, acho que 3 dias, 2 ou 3 dias, para completar o período de isolamento. Estou muito bem, como vocês percebem, né? Apenas o olfato ainda não voltou, mas os outros sintomas todos já desapareceram e Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de todos aqueles que têm sido acometidos por este vírus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos guarde, que Deus continue nos protegendo. Há uma provisão no Cordeiro, há uma provisão no Calvário, há uma provisão na cruz que nos coloca de pé, e mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não tememos nada, porque o Senhor está conosco, e é esta presença dele que nos fortalece, é esta presença dele que nos dá saúde, é essa presença dele que nos dá vigor, é esta presença dele que nos dá energia. Que você viva dia a dia debaixo desta presença, que você viva dia a dia debaixo desta proteção. Não tema o mal, não tema o inimigo. Ele pode vir contra você por um caminho, por 7 caminhos fugirá, por causa do cordeiro que foi morto. E este cordeiro carrega as marcas de uma aliança que tem comigo e com você. E por causa desta aliança, ele tem legitimidade para defender-nos em todas as batalhas, em todas as guerras. Louvado e engrandecido seja o nome dele para todo sempre. Não se esqueça, todos os dias, às 19h30, 7h30 da tarde, nós temos um encontro marcado na Sala do Trono, 4h30, horário do Brasil, para juntos continuarmos queimando incenso de adoração na presença do Cordeiro que foi morto. E com certeza, nossa vida será cada dia mais guardada, protegida, impactada pela presença, pela unção, pela vida, pela glória que dele procede. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Shalom, shalom.